Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Antes de começarmos o nosso vídeo de hoje falando sobre reações alérgicas, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer você, meu fiel seguidor, que prestigia, que compartilha, que ajuda a impulsionar esse nosso canal aqui. Estamos rumo aos quase 2 milhões de inscritos no canal e para isso não adianta só o meu vídeo, o meu verbo aqui, é necessário pessoas que ajudem esse canal a crescer. E você está nos ajudando, você está colaborando, então faço questão de, antes de começar aqui, fazer esse agradecimento e o pedido que você continue ajudando, continue compartilhando, principalmente para as pessoas que você quer bem, as pessoas da sua família, os seus amigos, porque aprender sobre saúde é a única forma de diminuir as probabilidades de envelhecer com doenças. Quando a gente tem alguma coisa na vida que a gente quer fazer bem feito, a gente quer ter sucesso em qualquer parte da nossa vida, o que é necessário para isso é conhecimento, informação. Sem informação, você não consegue fazer nada, você pode ser um ótimo executador, executar sem informação faz com que você muitas vezes vai falhar na sua vida. Então, vamos lá, falando em informação, o tema de hoje é algo extremamente comum e que eu fiquei pensando, por que é, Samuel, que você até hoje não falou sobre reações alérgicas, sendo que todos os dias eu recebo pacientes aqui na minha sala que trazem para mim algum tipo de reação alérgica, seja uma rinite, uma asma, urticária na pele. A reação alérgica ela pode ser de se manifestar em diversos locais, tá? E claro que ela pode ter diversas causas. Então, aqui eu vou trazer um pouco do mecanismo da fisiopatologia que envolve a reação alérgica e vou falar, obviamente, das causas mais comuns, né? Porque, como eu disse, são várias e o que a gente tem que fazer é atacar as mais comuns, porque aí a gente vai conseguir ajudar uma grande parte dos nossos seguidores que pode, porventura, estar passando por alguma crise alérgica, ok? Então vamos lá. Para a gente começar aqui a falar sobre reações alérgicas, eu primeiro preciso falar sobre a principal molécula envolvida nas reações alérgicas, que a gente chama de histamina. A histamina é a orquestradora de todas as nossas reações alérgicas, tá? Só que a histamina, ela é produzida a partir de um aminoácido chamado histidina. Olha aqui, ó, mais nomes novos que eu acho que eu nunca tinha trazido para vocês aqui no YouTube, tá? Histidina é um aminoácido que será descarboxilado e, portanto, transformado em histamina. Bom, onde a histidina circula? A histidina, ela circula dentro de uma célula chamada de mastócito. O mastócito é uma célula de defesa do corpo. Nós temos várias células de defesa, uma delas é o mastócito, que é essa célula que eu desenhei aqui e que, portanto, transportará histidina dentro dela. Em situações de alergia, então, a histidina será levada para fora da célula e, portanto, ela irá para onde? Para o sangue. Imagina isso aqui como uma artéria, a histidina cai dentro do sangue e uma enzima chamada histidina descarboxilase vai descarboxilar a histidina, transformá-la em histamina. Aonde isso? Tudo aqui dentro do sangue. Ó. Aqui eu tenho então histidina sendo transformada em histamina. E a partir de agora, quando eu tenho histamina na corrente sanguínea, uma série de eventos vão acontecer no meu corpo, todos esses eventos visando o quê? Visando proteção, proteger o corpo contra possíveis agentes estranhos, corpos estranhos que vão entrar no corpo, tá? E aí a gente vai entender todos os possíveis corpos estranhos, que pode ser de diversas ordens diferentes, mas a gente tem que obrigatoriamente trazer aqui
intestino, que é causa de muitas doenças. A gente usa o intestino aqui em praticamente todas as doenças. E desenhar novamente as células intestinais, chamadas de enterócitos. Olha aqui, ó, todas as células grudadinhas umas nas outras. E por cima dessas células nós temos, vamos pegar uma outra cor aqui de canetinha, nós temos um muco que protege, uma camada de muco, uma mucina aqui, que protege essas vilosidades do intestino. E essa mucina, ela é produzida pela camada, essa camada é produzida pela imunoglobulina A secretora, IgA secretora. Ó, IgA secretora é uma imunoglobulina que estimula a síntese do muco, que protege as células do intestino, ok? Esse intestino bonitinho, ele está protegido, está protegendo o corpo contra invasão de corpos estranhos. O que acontece? Aqueles alimentos que eu já trouxe aqui para vocês muitas vezes, falando, né, dos principais agressores da camada IgA, da camada de mucina aqui do corpo. Qual é o pior aqui? Caseína, que é a proteína do leite da vaca, do queijo, né? O trigo e outros alimentos modificados aqui, o milho, a soja, o amendoim. Para muitos pacientes, veja bem, agora eu não estou falando que é uma coisa geral aqui, tá? É até complicado vir falar isso, eu sei que eu vou ser atacado, mas fica a dica, tá? Para muitos pacientes, ó, a gente fala em histamina, a gente tem que pensar em ovo também, tá? Ovo é um alimento muito alergênico para muitos pacientes, tá? Então, assim, quando a gente tem aqui açúcar também, quando a gente tem uma exposição do intestino a esses alimentos aqui, eu começo a ter uma agressão nessa camada de muco que protege o intestino. E olha o que começa a acontecer aqui, ó. Olha aqui, ó. Pronto. Agora eu machuquei essa camada de células e começa a vazar para dentro do meu corpo, ou seja, para a corrente sanguínea, começa a vazar fragmentos que não deveriam estar entrando em contato aqui com o meu corpo. E eu jogo na corrente sanguínea, então, elementos que o meu corpo começa a identificar como sendo corpos estranhos. O que vai acontecer? Ele vai ativar o meu sistema de defesa e, dependendo do tipo de sistema de defesa que foi ativado, sinalizado, eu posso começar, então, a liberar muita histidina no sangue e a histidina vai liberar histamina. Bom, só que a histidina vai converter em histamina. Porém, tem um detalhe importante aqui. Olha o que eu falei para vocês. Aqui tem uma enzima chamada de histidina descarboxilase, que é quem aumenta as concentrações de histamina no sangue. Sabe uma das coisas que está sendo estudada e que está muito associada ao aumento da expressão da histidina descarboxilase? É uma flora intestinal em disbiose, uma flora tóxica, disbiose. Olha o intestino de novo, porque esse mecanismo aqui de disbiose, além de permitir a entrada de corpos estranhos e desencadear o sistema imunológico, as próprias bactérias patogênicas do intestino vão fazer com que aumente a expressão da histidina descarboxilase, aumentando a histamina no sangue e desencadeando, portanto, reação alérgica, porque, se não ficou claro até agora, que fique então. A histamina é a orquestradora da maior parte das reações alérgicas que as pessoas apresentam. Que tipo de manifestações? Vamos lá. O que a gente encontra em reações alérgicas? Tá? E vamos entender. A gente vai conseguir entender todos os mecanismos
o que cada um deles está querendo fazer para ajudar o corpo, tá? Vamos apagar tudo isso daqui, ó. Vamos lá. Então, você desencadeou uma reação alérgica e aí você liberou muita histamina. Pronto. O que a histamina faz? Veja bem, olha só. Aqui está uma artéria, ok? E aqui tem sangue circulando e nesse sangue a gente encontra elementos que o corpo não quer. Vamos desenhar de outra cor. O corpo quer eliminar, tá? Por quê? Porque isso aqui desencadeou o nosso sistema de defesa para tirar do corpo. Ó, todas essas bolinhas aqui são corpos estranhos, ok? Corpos estranhos que estão no sangue. Isso aqui no sangue é péssimo, porque vai fazendo com que o sangue fique tóxico e sangue tem que circular pelo corpo, distribuir sangue pelos órgãos, também para o cérebro. Imagina levar toxicidade para o cérebro. Por mais que a gente saiba que o cérebro tem a barreira hematoencefálica que protege, ok? Mas e se essa barreira hematoencefálica estiver prejudicada, danificada? Então, olha o compromisso aqui que o corpo tem de manter o sangue limpo, tá? Então, isso daqui foi identificado como algo que tem que ser retirado. O que vai acontecer? Agora eu tenho histamina aqui, ó, bastante histamina. Porque a histidina descarboxilase transformou a histidina em histamina. Legal. Primeiro lugar, o que essa histamina aqui vai fazer? Nesse vaso sanguíneo, ela vai fazer com que o vaso aumente muito de calibre. A gente chama isso de vasodilatação. Olha aqui, ó. Aqui tem o vaso sanguíneo, artéria, veia, o que for, tá? Tá vendo que ele tá bem estreitinho? E para ele estar bem estreitinho, olha quantas camadas, ó, tô enrolando aqui, ó. Olha quantas camadas vai ter aqui, vão ter aqui, ó. Ó, olha só, enrolei. Ó, várias voltas, ou seja, a parede desse vaso aqui ficou bem grossa, porque eu enrolei muitas vezes aqui esse papel, ok? Tá, legal. Só que agora vai acontecer o quê? Vai acontecer isso aqui, ó. Uma vasodilatação. Olha o tamanho que ficou essa artéria aqui, ó. Ó, essa artéria agora está assim. Ela vasodilatou. Por quê? Porque assim eu consigo fazer com que a parede da artéria fique mais permeável. Ou seja, eu consigo relaxar tanto a artéria a fazer com que essa parede aqui permita que essas bolinhas verdes, que são os corpos estranhos aqui, consigam sair do vaso e vir aqui para fora, para o espaço intersticial. Ó, ficar entre as células, o interstício. Por quê? Porque o comando aqui é tira isso de dentro do sangue. Só que não vai sair só os corpos estranhos de dentro do sangue. Vai sair muito plasma também, muita água do sangue. Então, acaba extravasando para fora muito plasma. O que vai acontecer aqui? Você já começou a entender um pouco do mecanismo do edema. Por que uma reação alérgica geralmente dá edema, dá inchaço? Porque o que era líquido dentro do vaso agora saiu do vaso e foi para o interstício, para o espaço entre as células, gerando aquele edema que a gente conhece da reação alérgica. Só que também essa dilatação da artéria vai fazer com que haja uma queda da pressão. Então, é muito comum que na reação alérgica a longo prazo, porque no início da reação alérgica pode até dar um aumento da pressão, tá? É normal, dá aquele aumento de pressão, a histamina desencadeia uma reação, aliás, não só a histamina vai aumentar, né? Numa reação alérgica eu aumento outras citocinas pró-inflamatórias e a principal delas é a prostaglandina de série 2, por isso que aumenta um pouco a pressão no início. Depois, quando a histamina é que estiver aqui comandando a reação alérgica, vai cair, então, a pressão. Então, o que eu tenho aqui? Ó, já vou lá, uma diminuição da pressão arterial, um aumento do edema. Por quê? Por conta de um aumento do óxido nítrico, né? O óxido nítrico é vasodilatador, então toda essa reação aqui vai aumentar a síntese de óxido nítrico. Eu vou aumentar também o pH do meu estômago, porque como o corpo não como o corpo não sabe da onde está vindo
esse corpo estranho, ele pensa que pode estar vindo inclusive pela boca. Então ele aumenta, ele gera uma acidez maior no estômago para matar toda a bactéria, tudo que for contaminante que pode estar vivo no estômago. Então a reação alérgica não raramente pode também gerar uma gastrite, pode estar associado sim, tá? E também pode gerar cólicas intestinais. Também pode gerar cólica no intestino, tá? Cólica, distensão, é muito comum quando agora vamos lá, fazendo um parênteses, ó. Uma das causas, né, quando for causa alimentar, que é bem comum, tá? Quando a gente tiver uma reação alérgica por alimentos, é muito comum, além de cólicas, também um inchaço do intestino, tá? Distensão das alças intestinais, aquela barriga que fica inchada, muitas vezes ela pode ser uma resposta alérgica a algum tipo de alimento. Ah, Samuel, mas não é só o trigo, os lácteos? Não, a gente pode ter alergia a diversos outros alimentos. Isso é uma individualidade. Existem exames que fazem teste, né, de IgG, imunoglobulina, para avaliar possíveis alergias alimentares. Tá? Eu, inclusive, muitas vezes tenho que pedir isso para o meu paciente, porque eu tiro o açúcar, os lácteos, o trigo, eu tiro tudo dele que eu sei que é inflamatório e ele não melhora. Por quê? Porque pode ser que não seja só inflamação, pode estar sendo uma alergia a algum alimento. Alguns muito saudáveis, inclusive. Quer ver? Alimentos que são saudáveis, são muito comuns em aparecerem no teste de alergia alimentar, a banana, as oleaginosas, né? Castanha, nozes, isso também é comum. Ervilha, muito paciente tem alergia à ervilha. Então, esses alimentos assim que eu estou citando aqui são saudáveis, cheios de nutrientes, compostos bioativos, mas para algumas pessoas é alergênico. Mas aí, claro, a gente tem que fazer, às vezes, exames para poder chegar na individualidade de cada paciente, tá? Então, agora a gente entendeu o que acontece quando temos um tipo, então, de resposta alergênica ao corpo mediada pela histamina. Legal, tô cheio de histamina no sangue, tá? Mas o que acontece? O próprio corpo, ele tem um mecanismo para se livrar disso. Porque vocês aprenderam aqui como que a histamina surge. Histamina, ela surge pela histidina descarboxilase. Mas tem as enzimas que vão degradar a histamina para inativar ela. Qual aqui, ó? A principal, a DAO, diamina oxidase. Diamina oxidase. Histamina N-metil transferase. Aldeído desidrogenase. Vamos arrumar aqui. Desidrogenase. Existe uma condição bem comum de pessoas que têm inatividade da DAO, tá? Inatividade da diamina oxidase. O que acontece? Olha só. A histamina, ela também está presente. Existe histamina em alimento, tá? Você pode consumir alimentos com histamina, isso é super comum, ok? Tá tudo certo. Você consome alimentos que tenham mais histidina, vai converter em mais histamina, ok. Só que isso não seria um problema porque o teu próprio corpo tem a enzima DAO, tem a histamina N-metiltransferase e tem a aldeído desidrogenase que ficam o tempo todo controlando para que você não tenha reações alérgicas, tá? Então, aquele paciente que está sempre com inchaço abdominal, já tentou fazer todo tipo de dieta possível, já fez inclusive a dieta do FODMAP, que é uma dieta que resolve 99% das barrigas inchadas.
essa paciente, a gente tem que pensar em insuficiência, inatividade da DAO, tá? Isso é uma condição não tão rara, entendeu? Bom, mas enfim, veja bem, essas enzimas aqui são responsáveis por controlar o processo alérgico no corpo. Qual é a enzima que eu falei que aumenta o processo alérgico? É a histidina descarboxilase. Então veja bem, olha uma situação aqui, paciente que tem uma flora intestinal ruim e, portanto, está aumentando muito a ação da histidina descarboxilase, que transforma a histidina em histamina. Então agora ele tem muita histamina. E ele tem pouca atividade das enzimas que degradam, que diminuem a ação da histamina. Esse paciente vai estar sempre em crise de alergia constante. Cabe dizer aqui sobre uma substância que eu já fiz um vídeo aqui, quem não assistiu ainda, ó, álcool, aprender tudo sobre o álcool. O álcool, ele diminui a atividade da DAO e diminui a atividade da aldeído desidrogenase. Então, pessoas que consomem mais bebida alcoólica são pessoas com mais reações alérgicas. Isso aí está provado, tá? Isso não é o Samuel que está inventando, porque ele não gosta de paciente que bebe álcool, tá? Então é importante saber essa relação do álcool. Bom, agora, vamos lá. O que quando você está com uma reação alérgica e procura o médico, o que ele prescreve? Agora você vai começar então a entender, né? Ele não prescreve para você um antihistamínico? Por que o nome do antialérgico é um antihistamínico? Porque inibe a histamina. Né? Então, vai inibir esta enzima aqui, fazendo com que diminua a histamina. Isso é a forma farmacológica de tratar uma reação alérgica. E ok, a gente tem que usar remédio às vezes, né? Só que a gente sempre tem que parar e pensar o que é que eu posso estar fazendo que está desencadeando essa reação alérgica. Muitas vezes, na minha experiência aqui de consultório, é associado ao alimento. Reações alérgicas estão associadas ao alimento, tá? Existe um antihistamínico natural chamado de quercetina. Quercetina é o composto bioativo da cebola. Então, na cebola você tem um composto bioativo, que é o antioxidante da cebola, que ele melhora a estabilidade da membrana do mastócito. Né? O mastócito é a célula que transporta histidina. Então, essa membrana do mastócito ela é mais estabilizada pela ação da quercetina. Então, quando eu tenho um paciente com muita alergia, eu sempre tento nesse paciente usar altas doses de quercetina. Por quê? Se eu estou dando quercetina como um antioxidante, eu prescrevo menos, eu dou lá 100, 200, 300 miligramas de quercetina. Agora, se eu estou trabalhando numa reação alérgica, eu prescrevo doses maiores para esse paciente, justamente para fazer uma tentativa de correção dessa situação momentânea, enquanto eu descubro o que é que está acontecendo. E enquanto eu estou nessa investigação, eu também tiro do paciente todo alimento com altas concentrações de tiramina, tá? A tiramina desencadeia muita reação alérgica. Onde é que a gente tem tiramina? Cacau, chá verde, fermentados, alimentos fermentados, tá? Kombucha, ela é fermentada, o chucrute, o quinti, tudo que é alimento super saudável, mas que é fermentado, né? Tira embutidos, bom, alimentos processados aqui a gente tem que tirar do paciente, tá? Então tem que fazer uma alimentação muito monótona, né, por um período, muito mais reservada, tirar todo e qualquer alimento que possa inclusive ser saudável, mas que a gente sabe que carrega muita histamina, tá? E então fica uma opção assim muito restrita, né? Eu chego a pedir para o paciente comer por 2, 3 dias, ficar à base de mandioca, de inhame, de cará, né? Algumas comidinhas assim que não tem como dar resposta alérgica, pelo menos não para a maioria dos pacientes, e faz um detox, né, de alimento nesse período, enquanto a gente vai melhorando, prescrevendo probiótico para melhorar a flora intestinal,
vai prescrevendo vitamina A. Por que vitamina A? Porque aquela imunoglobulina A secretora, ela é estimulada pela vitamina A fazer uma melhora do reparo do muco no intestino do paciente. A gente usa ômega 3 para o paciente porque o EPA do ômega 3, o ácido eicosapentenoico, tem uma função de melhorar também essa questão do intestino. Então a gente vai usando, quercetina, vitamina A, ômega 3, molibdênio ajuda muito nisso também. A gente vai fazendo um tratamento para melhorar todo o sistema do paciente, né? Obviamente retirando toda a possível causa, né? Não adianta só prescrever, não é o que você dá, e sim o que você tira também do paciente. E muitas vezes sem precisar entrar com remédios, com fármacos, com corticoide, né? Porque o corticoide também é uma primeira linha de tratamento, né? Antialérgicos e corticoides. A gente sabe, o corticoide vai resolver, vai diminuir o sistema imunológico, vai diminuir a ação da histamina, né? Vai bloquear, mas aí depois em toda aquela consequência que o corticoide causa, né? O inchaço, o edema, a supressão da glândula adrenal. Bom, então agora vocês aprenderam um pouquinho mais sobre reações alérgicas, como a histamina atua, o que é que controla e modula a histamina, tanto a síntese quanto a degradação, as enzimas envolvidas e a dica que eu dou para vocês aqui, tá? Agora eu vou parafrasear o Murilo Pereira, que é um nutricionista mestre em desbiose intestinal, que ele sempre fala assim nas aulas dele. Quando você tem um cachorro e ele desenvolve uma alergia, o que você faz? Troca a ração do cachorro. Quando você tem um filho e ele desenvolve alergia, o que você faz? Você dá uma pomadinha de corticoide. Por que você não troca a ração da criança também, a comida da criança, né? Porque 99,9% das vezes o problema está no alimento que essa criança está consumindo, tá? Como eu disse, alergias podem se manifestar em lugares diferentes. Quando a gente está falando de rinite, de asma, de sinusite, se eu fosse apontar o alimento que mais gera esse tipo de reação alérgica é realmente o lácteo. É quando eu tiro o lácteo que eu resolvo o problema do meu paciente. Quando eu tenho uma eosinofilia, quando eu tenho alguma reação, uma esofagite eosinofílica, ovo é o alimento que eu percebo que mais ataca essa parte de eosinofilia a nível de trato digestivo. Então estou dando algumas pequenas dicas aqui agora. Vou finalizar esse vídeo com a dica que eu dou para todo mundo. Não faz tratamento sozinho em casa, tá? Esse tipo de situação, uma alergia crônica, ela precisa de um bom nutricionista que estude, que saiba, que entenda sobre uma dieta antihistamínica e de um médico que tenha essa capacidade de enxergar essa resposta alérgica como algo não aleatório, e sim como uma consequência de algo sistêmico e muito maior que precisa ser tratado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família, principalmente se nesse grupo tem aquela pessoa que está sempre com uma urticária na pele, sempre com uma reação alérgica, uma rinite, uma asma. É importante para que essa pessoa saiba que existe sim como tratar isso sem remédio. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Lembrando também que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. E convido você também a me seguir no Instagram, pois lá eu continuo compartilhando vídeos, conteúdo de saúde, muitas vezes de coisas que eu não trago aqui para o meu YouTube. Muito obrigado por estar comigo até o final do vídeo. Fica aqui o meu muito obrigado.